Unidos em nome de Jesus, amém? João 4:43. Louvado seja Deus, amém? Todos encontraram? NTLH, essa Bíblia eu sempre falo com o pessoal e eu gosto dela, sempre eu digo gosto. Eu leio mais ela do que a outra. Eu estou amando essa Bíblia. Glória a Deus. Diz assim: depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinha visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado água em vinho, e estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo à Judeia para a Galileia, da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando vê grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. E no caminho encontrou-se com os seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: ontem, à 1h da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Ó Pai, pedindo ao Senhor nesta noite direção para meditar na Tua palavra, trazer, Senhor, um estímulo de fé para cada um de nós que estamos aqui orando pela família. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a entender neste momento, ó Pai, o que o Senhor quer dizer em nosso coração, para que possamos aumentar a nossa fé e buscar no Senhor, meu Pai, o milagre em nossa casa. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, a buscar pela nossa família, para que nós possamos alcançar do Senhor a bênção, para que nós possamos alcançar do Senhor o milagre e a conversão de todos em nosso lar. Que o Senhor dirija esse culto, essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Essa história conta um caso inusitado, né? Jesus havia ido a Samaria, aonde Jesus havia conversado com aquela mulher que estava no poço, a samaritana. E Jesus havia dialogado com ela, e Jesus havia se apresentado a ela, e essa mulher foi até a cidade, e ela pegou e anunciou a Jesus a todos. Então Jesus passou uns 2 dias, mais ou menos, naquele lugar, e depois ele saiu e foi para outra cidade. E lá na Galileia, Jesus encontrou um homem de Cafarnaum, um funcionário público que tinha um filho doente em casa. Ele tinha alguém que estava à beira da morte. E ele havia ouvido falar de Jesus, então ele foi até Jesus, porque quando o pessoal foi à festa da Páscoa, e Jesus chegou no templo e havia destruído várias mercadorias dos feirantes que estavam no templo, e a fama de Jesus correu, e também a fama da transformação do vinho, da água em vinho na festa do casamento. Então a fama de Jesus correu, e esse homem foi procurar o Cristo, porque havia um filho na casa dele que estava à beira da morte. E esse homem diz para Jesus algo inusitado. Ele chega para Jesus e diz a Jesus: mestre,
eu peço ao Senhor que o Senhor vá à minha casa, pois o meu filho está morrendo. Jesus chega imediatamente, indaga a ele, dizendo: olha, vocês só creem quando vê grandes milagres. Ou seja, Jesus estava se referindo ao que eles tinham visto acontecer. Então, e os fariseus pediam um milagre de Jesus. E houve uma discussão no templo, então Jesus estava se referindo àquele povo. E Jesus esteve na cidade dele, onde também não fez muitos milagres. E as pessoas não criam. Pelo contrário, acharam Jesus um louco, um lunático. E Jesus teve que sair com a sua família dali. Então, Jesus vai para aquele lugar. E aquele homem chega lá e indaga: Senhor, vai na minha casa, vai lá, meu filho está morrendo. E Jesus indaga ele: olha, vocês só creem quando vê grandes milagres. Mas o interessante, irmãos, é que naquele momento, aquele homem, ele não chegou para Jesus e murmurou, reclamou, ou tentou se justificar. Simplesmente ele disse: Senhor, vamos depressa, o meu filho está morrendo. Ele insistiu pedindo. Ele insistiu pedindo. Ele não desanimou ao ouvir isso. E aí Jesus responde para ele: olha, vai, teu filho não morrerá não, viverá. Teu filho viverá. Jesus deu uma só palavra. O primeiro tópico que eu quero chamar a atenção nessa mensagem é que Jesus chama aquele homem e aquele povo de incrédulo, porque só acreditava quando via. Lembra de Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus quis dizer: olha, vocês só creem porque vê milagre. Mas o homem naquele momento, ele foi também curado, não só o filho dele. Ele foi curado porque naquele momento, quando Jesus disse assim: olha, vai, pois o teu filho viverá. Então esse homem, ele não indagou mais, ele acreditou e foi. Ele creu e voltou para casa. Voltou para casa satisfeito, sabendo que a bênção dele já teria acontecido. Ele voltou para casa satisfeito, sabendo que o que o mestre tinha dito aconteceria. E há um caso também parecido, quem lembra? Daquele caso do centurião, que o centurião vai buscar Jesus, em busca de um milagre para acontecer para o empregado dele. Então ele diz: Senhor, se tu deres uma só palavra, o meu servo será curado. Ou seja, não precisou Jesus ir até a casa da pessoa para curar aquela pessoa. Por quê? Porque foi manifesto naquele momento uma crença, uma fé. Uma fé naquele momento despertou no coração de alguém. Aquela mulher também cananeia, também quando ela se prostra aos pés de Jesus, também a mesma palavra Jesus dá a ela, quando ela é humilhada por Jesus, como os cananeus chamavam, como o judeu chamava, os cananeus de cães. Jesus chama aquela mulher de cachorro, e a mulher também, ela também não desanima, insiste, e Jesus manda ela ir, que a filha dela estaria curada. E mais um milagre acontece sem Jesus ir até a casa da pessoa, com uma só palavra. Com uma só palavra. A mesma coisa aconteceu. E a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas o texto também diz assim, olha, o texto diz assim, no versículo 49, ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Ele falou com Jesus o quê? Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. E a Bíblia diz no versículo 50, volte para casa. Jesus disse, olha, volte para casa, seu filho vai viver, disse Jesus. Aí a Bíblia diz assim: e ele creu nas palavras de quem? De Jesus, e foi embora. Ele creu no que Jesus disse e foi para casa. O problema é, irmãos, é que nós passamos o tempo todo recebendo a palavra profética, a palavra de fé, a palavra de cura, e voltamos para casa sem crer. Aquele homem, como também o centurião e vários outros, ouviram a palavra profética e saíram crendo, por isso o milagre aconteceu. O milagre só aconteceu porque aquele homem creu nas palavras de Jesus. Aquele homem creu no que o mestre falou. Aquele homem acreditou no que Jesus havia dito. Jesus disse: olha, pode ir, o seu filho vive. Quantos de nós ouvimos a palavra de Deus e saímos daqui
e duvidamos no caminho. Não tomamos posse da palavra. Precisamos tomar posse da palavra. Quando Deus diz assim, olha, quando a Bíblia diz lá em Crônicas, crê em Deus, estarás seguro, e creia no profeta e prosperarás. Olha, quando o profeta dizer para você assim, olha, tua família está abençoada, a sua vida está abençoada, creia. Vá crendo. Jesus disse, olha, vai, teu filho vive, ele não morrerá. E aquele homem creu. A Bíblia diz bem claro, versículo 50, volte para casa, o seu filho vive. Volte para casa, está tudo bem. Volte para casa, nada de ruim vai acontecer. Volte para casa, a cura já foi enviada. Volte para casa, já está tudo restabelecido. Volte para casa, já está tudo transformado. Volte para casa, a bênção já está sobre a sua casa. Eu já estou abençoando o seu lar. Jesus quis dizer isso. Volte para casa em paz. Você não precisa voltar duvidando. E esse homem, diz a Bíblia assim, ainda diz, ó, e ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Versículo 51, e no caminho encontrou quem? Os empregados que disseram, lembra de Jairo? Ao contrário dos empregados de Jairo que disse que a menina estava morta, esses aí disseram que o menino estava bem. Que o menino já estava bem. O menino já estava bom. E ele só para tirar a prova, não por duvidar, ele só estava provando o espírito. Os empregados disseram, o menino vive, o seu filho vive. Então ele perguntou, a que horas o filho havia começado a melhorar? E os empregados responderam, ontem, a 1h da tarde, a febre passou. Olha, Jesus disse assim para ele, volte para casa num dia, não foi isso? Ele chegou em casa aonde? No outro dia. No outro dia, esse homem não duvidou até chegar em casa. Esse homem não duvidou no coração. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, se tiverdes fé e não duvidares no coração, dirá ao monte, ergue-te e lança ao mar. E isso acontecerá. Mas não duvidares aonde? No coração. Primeiro Jesus dá o quê? A condição. A condição é ter fé e não duvidar. Depois ele dá a bênção. Primeiro vem a condição, irmãos. A condição que Jesus disse a ele foi essa, ó, vá, teu filho já está curado. Ou seja, ele liberou a palavra de cura. A condição era crer na palavra do Senhor. Crer na palavra de Deus. É manifestar uma fé verdadeira. É manifestar uma fé sincera. É manifestar uma fé que cura. Por quê? Porque quando nós manifestamos essa fé, então Deus faz o milagre. Mas se nós vimos para a igreja, chegamos aqui, ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra ela não fica no nosso coração, essa palavra não produz fé no nosso coração, então é em vão a nossa oração, é em vão a nossa vinda. Precisamos vir até Jesus, crendo que Ele irá nos liberar uma palavra de cura, uma palavra de libertação, de transformação, e nós tomamos posse da palavra para que o milagre aconteça. Tomar posse da palavra é o mais certo a fazer. Tomar posse da palavra é o mais correto. Muitas pessoas do dia de hoje ouvimos falar de diversos milagres de Jesus, diversas situações. A Bíblia, do dia que Jesus começou o ministério até o dia que Jesus foi crucificado, e depois os discípulos fazendo milagres, nós ouvimos falar de vários milagres. Nós temos estímulo de fé de sobra, de sobra. Temos estímulo de fé de sobra, muito de sobra. Diz bem assim, me acompanhe comigo, versículo 52. E então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam, ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Naquela hora, ele lembrou que Jesus tinha dito a palavra o quê? Qual foi a palavra que ele gravou no coração? O seu filho vai,
Ou seja, a sua família vai ser transformada. A sua família vai ser curada. A sua família vai ser liberta. A sua família vai voltar a ser família. O seu casamento vai voltar a ser casamento. Se seus filhos estão no mundo, nas drogas, eles vão voltar a ser filhos de exemplos. A sua família vai ser restaurada. A sua felicidade na sua casa será restaurada. Foi naquela hora que Jesus disse, olha, ele lembrou da palavra que Jesus havia dito e tomou posse. E a Bíblia diz assim, olha, então ele quem? O funcionário, o chefe da casa. Ele e toda a família creram em quem? Em Jesus. Por causa de um só homem que tomou posse de uma palavra de Jesus, salvou a família dele inteira. Um homem que tomou posse de Jesus salvou a família inteira. Olha para isso. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. A Bíblia diz bem claro, como disse aquele carcereiro, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Foi assim com o carcereiro, foi assim com Zaqueu e foi assim com esse homem. Creu na palavra de Jesus e salvou a família inteira. Não só um. Não foi só o filho que foi curado esse homem, foi curada a família inteira. Todos eles alcançaram Jesus por causa de uma palavra profética que o homem tomou posse. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse do que Jesus está dizendo no seu coração. Creia no que Jesus está dizendo no seu coração. Se Jesus disser para você, olha, filho, eu sou contigo, creia que ele é contigo. Se ele disser assim, filho, seja curado, creia que você está curado. Se ele disser, olha, filho, seja liberto, creia que você é liberto. Se ele disser assim, olha, seja abençoada a sua casa, creia que a sua casa está abençoada. Precisamos somente crer. Jesus disse assim, olha, João 15, se vós estiverdes ligado em mim, Jesus está dizendo, olha a condição. Ligados em quem? Em Jesus. E a minha palavra permanecer aonde? Em vós. Pedireis o que quiseres e vos será feito. A palavra de Jesus ficou no coração desse homem. Permaneceu nele. Não saiu do coração dele. Ele creu. Guardou no coração. Não deixou a palavra ser tirada. O ladrão não roubou a palavra que Jesus disse a esse homem. Por isso o milagre aconteceu. Se ele duvidasse no caminho, ele ia chegar em casa e o filho dele estaria doente ou morto. Mas ele não duvidou, ele acreditou, ele tomou posse. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de saído da Judeia. Jesus tinha feito o segundo milagre. O segundo milagre. Isso que nós temos que pegar e dizer assim, Senhor, olha, eu creio que o Senhor já mudou a minha família. Eu vim aqui orar hoje pela família, eu vim orar pela minha família. Eu vim, igual aquele homem, eu vim até o Senhor pedindo que o Senhor visite a minha casa. Eu vim até o Senhor pedindo que o Senhor vá até lá em minha casa, porque tem alguém que está precisando de ajuda. Eu estou aqui, Senhor, dizendo, olha, Senhor, vai lá na minha casa, porque eu tenho um filho doente, eu tenho um marido doente, eu tenho alguém na minha casa que precisa de ser liberto. Senhor, me dá uma palavra profética. Profetiza sobre a minha vida, Senhor. Derrama a bênção sobre a minha vida. Diz para mim, fala no meu coração que eu posso ir para casa, que já está tudo bem. Fala no meu coração, Senhor, que eu posso ir para casa, que já tudo foi transformado. Eu posso ir para casa que meu casamento já virou uma bênção. Eu posso ir para casa que meu filho já virou uma bênção. Eu posso ir para casa que meu problema foi sanado. Creia no Senhor Jesus. Creia, porque quando você crê no Senhor Jesus, minha amiga, tudo muda. Tudo muda. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Eu queria orar pela família.